Pai. Boa noite. Bom, tá todo mundo conversando, agitado, casa cheia, bom. Bora? Tá em pé. Hoje nós vamos já começar com o testemunho, porque tá acontecendo geral. Amém? Amém? Vai ter testemunho agora, testemunho depois também. Vai ter testemunho por todo lado. Carolzinha, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra, e a gente sabe que o Senhor é aquele que também nos faz, inclusive, interceder. Não sei como você anda nessa cidade, mas ultimamente é bom andar orando. Faz sentido, gente? Ultimamente eu estou andando orando nessa cidade. Eu não sei o que está acontecendo com os motoristas, mas eles estão perdendo um pouco a noção, mas a gente está orando. E a Carol contou pra gente no final do culto algo que Deus fez, assim, extraordinário ali, né? Fez uma intervenção na vida dela. Você sabe que ela é motoqueira, né? Eu sou muito disciplinada, uma motoqueira muito abençoada. O Senhor trouxe um livramento. Pode contar. Então, gente, tá vindo trabalhar como todos os dias, né? E eu passei no anel, começar esse processo de início. Passei no anel, aí o motoqueiro passou por mim meio assim, descontrolado, né? Gente, motoqueiro louco. Primeira coisa que eu pensei, né? E de imediato eu fiquei imaginando a cena, às vezes que o que ele estava fazendo ali talvez não poderia funcionar de alguma forma em outra oportunidade, né? Aí eu comecei a orar por ele, interceder, né? Falei, Senhor, abençoe, livre ele de todo acidente. E comecei a interceder por ele. Eu peguei Cristiano Machado, e teoricamente estava tranquilo. Só que eu estava na pista e um carro do nada jogou para cima de mim. Só que como tinha chovido a noite toda, a pista ainda estava molhada. Então eu freiei e a moto veio, sabe aquela cena de Matrix? A moto foi lateralizando, eu falei, vou bater. Num minuto eu pensei. Assim, foi tão rápido que eu falei assim, vou bater. E aquela hora eu senti a presença de Deus, eu senti a mão de Deus me puxando. Então eu fui assim, derrapando, eu escutei o barulho do pneu e do nada levantei. Então assim, naquele momento eu senti algo me puxando para equilibrar. Assim, do meu lado não tinha carro, só desse lado aqui que estava mais cheio, né? Então assim, eu consegui desviar, freando e Deus, anjos, quem estava comigo no momento me puxou para que eu continuasse o caminho. Testemunho de liberação, amém? Para que você continue safe. Você fala seguro no trânsito, amém? Então eu oro para que Deus acampe os anjos dele ao redor de cada vida aqui. Porque como a Keila falou, o trânsito não está fácil, nem para carro, nem para motoqueiro, as pessoas são impacientes. Eu declaro paciência para os condutores. E livramento mesmo. A gente tem que ser grato aos livramentos que Deus nos dá e que às vezes a gente não percebe. Aleluia! E eu queria compartilhar com vocês por que o cubo mágico vai pedir permissão para ficar aqui, tá? O Senhor nos deu uma visão há uns meses atrás sobre mentes confusas. Às vezes a gente recebe alguns diagnósticos, né? Dos nossos filhos, diagnósticos de, às vezes, TDAH, às vezes autismo, às vezes alguma coisa diferente, ou às vezes depressão, ou às vezes ansiedade. E o Senhor nos mostrou o Espírito Santo pegando um cubo mágico. Eu via as mãos e eu perguntava a Deus, o que é isso? Ele falava, é o meu espírito.
E eu olhava o cubo mágico todo bagunçado. Quem já conseguiu fechar um cubo mágico alguma vez, gente? Fazer ficar assim organizado? João? Parabéns, João. Você também, Leonida? Quem? Ah, o Isaac atrás de mim. Parabéns. Então, olha só. Só a geração deles, né, gente? Porque a nossa de 80 dançou. Eu nunca vi ninguém da geração de 80. E eu tô pegando leve, porque eu sei que vocês são da de 70 ou um pouquinho. E aí, o que acontece? Nessa visão, eu vi o Espírito Santo movendo esse cubo mágico. E eu perguntava, Senhor, o que é isso? E ele falava, o meu espírito alterando as mentes. E o meu espírito vai organizá-las e deixá-las em perfeito estado. Amém? Então, de maneira ousada, intencional e profética, esse cubo mágico vai ficar aqui. Porque nós vamos ver curas acontecendo nas mentes aqui. Nós vamos testemunhar. Aquilo que parecia atípico vai começar a ser típico, bem normal, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então se levante, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelos testemunhos que virão. Te agradecemos pelo teu toque. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que quer fazer. E o Senhor é aquele que dá fome. O Senhor é que dá sede. O Senhor é aquele que traz a tua presença e coloca o céu dentro de nós. E nós estamos aqui hoje para manifestarmos os céus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de cura. Te agradecemos por vermos, Senhor, cérebros aqui organizados. Te agradecemos pelo teu Espírito modelando os cérebros e trazendo agora organização. Senhor, nós somos aqui, estamos aqui num lugar de cura, onde as águas se movimentam porque o Senhor está neste lugar. Pai, nós cremos em curas, milagres, prodígios, maravilhas, sendo manifestados aqui e fora daqui. Nós cremos, Senhor, que somos aqueles que carregamos o sobrenatural. E, Senhor, diante de qualquer enfermidade, limitação ou impedimento, nós vamos orar, porque cremos que o Senhor é um Deus de poder, cremos que o Senhor quer curar e restabelecer a original. E no original, Senhor, nós somos feitos para fluir no teu amor, para sermos para andarmos em comunhão, para sermos alegres, para vivermos uma vida, Senhor, leve, produtiva. E nós cremos que o Senhor fará isso, a começar em nós. Nós oramos, Senhor, para que a Fire, a partir de hoje, receba essa unção de alegria, como criança, se mover, Senhor, neste lugar aqui, se mover em espontaneidade, se mover em oração, se mover em dons, orarmos uns pelos outros. Pai, nos faz receber isso, ativar essa unção, Senhor, para sermos como crianças, porque a tua palavra diz que é delas o reino dos céus. E nós queremos viver o reino dos céus aqui, agora, hoje, entre família, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, e estamos aqui felizes, ó Pai, para te entregar o nosso louvor como crianças. Oramos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Som do céu a chamar, fogo santo a queimar, sopro de Deus vem com teu mover. Ao conhecer teu perdão, inflama o nosso coração. Espírito, vem nos acender. Um vento novo, fragrância do alto, sopra
Deus, sopra sobre nós essa noite. Corações a queimar, o fogo a nos purificar, vem refinar e nos fortalecer. E tua igreja brilhará, em meio às trevas romperá, o reino vem, todos hão te ver. Um vento novo decai nessa noite, o Espírito Santo sopra sobre o teu corpo, sopra essa noite. Uma unção santa da tua presença sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós. Os salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Morre-te hoje aqui, teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Os salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Morre-te hoje aqui, teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar. Vento novo que alcança do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença sopra sobre nós, 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 sopra, sopra sobre nós, Espírito, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Você como igreja, como filho, está apto a profetizar. Comece agora a declarar palavras, a profetizar sobre os seus irmãos nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar, comece a profetizar sobre os seus irmãos nessa noite. Aqui eu vejo um óleo sendo derramado sobre a sua cabeça nessa hora. Um óleo fresco, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção. Vai renovar todo o seu corpo, todas as suas células, toda a sua
sua vida. É um óleo puro, puro, tão puro, sendo derramado sobre a sua cabeça nessa noite. Receba essa unção do Senhor sobre a sua vida. A unção que despedaça todo jugo. Despedaça todo jugo. Declare agora sobre seus irmãos essa noite a palavra do Senhor. As palavras proféticas. Aquilo que vem ao seu coração. Olhe para o lado, olhe para o seu irmão. E comece a falar sobre ele. A declarar vida sobre ele nessa noite. A declarar ânimo, a declarar renovo, a declarar aceleração, a declarar a vitória do Senhor. Levante suas mãos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está soprando sobre nós. O Espírito Santo está soprando sobre nós. Arrisque-se nessa noite. Arrisque-se. Abre a sua boca. Declare palavras. Declare vida. Declare a unção do Senhor sobre os seus irmãos, sobre essa igreja, sobre a sua casa. As tuas palavras, a palavra do Senhor na sua boca tem poder de mudar a realidade, de transformar circunstâncias. Olhe uns pelos outros. Declare a palavra do Senhor. A unção de Deus está a chegar. Nós profetizamos essa noite vida pura. Nós declaramos cura, declaramos cura, declaramos cura, declaramos cura, declaramos cura, reconexão, declaramos reconexão, Pai, reconexão, declaramos mentes reconectadas, mentes ajustadas, declaramos todos os órgãos funcionando normalmente, todos os órgãos em suas funções normais, sendo restauradas ao design que o Senhor desenhou, da forma que o Senhor desenhou. Nós declaramos funções hepáticas sendo normalizadas, intestinos funcionando perfeitamente. Nós declaramos corações batendo no ritmo correto, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, a cura, a cura, a cura, a cura em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos a cura. Todo câncer vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja expelido milagrosamente, poderosamente, que os médicos irão ficar impressionados. Só poderia ter sido o poder de Deus. Só pode ser o poder de Deus. Só pode ser o poder de Deus. Não haverá arritmia cardíaca aqui. Não haverá arritmia. Todos os corações irão bater no compasso correto, no ritmo certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor nas costas, na coluna, todo osso fora do lugar, volte para o lugar em nome de Jesus. Toda dor nas costas, nós ordenamos que saia todo mal, toda dor, tudo que tem tirado a alegria, tudo que tem tirado a paz dos seus filhos, nós ordenamos que saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, Espírito Santo. Nós cremos na vitória, nós cremos na vitória de Jesus na cruz. Nós cremos na cura, nós cremos no sobrenatural, nós cremos em milagres, nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. Oh Jesus, obrigada, Pai. Aleluias, aleluias, aleluias.
da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a boca aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nós vamos cantar mais uma vez esse pedacinho. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Nessa passagem eles ficaram com medo porque lá no alto da montanha a glória de Deus desceu e era trovões para todo lado, e eles ficaram com medo: nós vamos morrer. Só que nós não somos desses, né? Nós queremos subir um monte, não é verdade? Ou vocês querem só que o pastor Ariel suba sozinho? Não, né? Nós vamos usar de arriscar esse ano, amém? Para vivermos o sobrenatural, nós temos que nos arriscar. Então que seja essa oração: me tira o medo. Eu não vou deixar só uma parte ir lá se arriscar, não. Eu vou subir a montanha. Eu quero ver a glória de Deus de pertinho, amém? Ouvir a voz do Senhor. Então, ore essa canção nessa noite, amém? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, se faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada
Aleluia. E na Fire ninguém fica para trás, né, gente? Vai todo mundo subir. Todo mundo subir a montanha. Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transforma o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Lua neste lugar, transforma teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Lua neste lugar, transforma o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Meu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. O Espírito de Deus inunda a terra. Teu reino vem, a vontade seja feita. A vontade seja feita. Enquanto nós continuamos a declarar, Espírito de Deus, vem sobre nós.
vem sobre nós. Vem sobre nós. Você tem a honra e a alegria de dizimar e ofertar nessa noite a sua semente poderosa, fértil, em terra fértil, amém? E nós vamos continuar declarando: Espírito de Deus vem sobre nós. Espírito de Deus vem sobre nós. Espírito de Deus vem. Espírito de Deus vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem fazer o querer. Inunda a terra. Espírito vem. Espírito de Deus vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem fazer o querer. Inunda a terra. Espírito de Deus vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem fazer o querer. Inunda a terra. Senhor, traz no nosso coração. Vocês conhecem aquele texto que fala sobre, conta a história, o profeta que chega até o rei e fala: olha, seus inimigos estão vindo contra você. E ali acontece um ato simbólico, ele dá uma flecha, um arco. Hã? Isso. Bem que você sabe, né? Que você já lembra. Não peguei ninguém de surpresa. O que acontece é que aquele rei, ao invés de bater até arrebentar a terra, ele bate poucas vezes. E os inimigos que ele deveria eliminar, para que nunca mais se levantassem, eles não são eliminados. O Senhor tem trazido muito isso ao meu coração. E eu pude compartilhar com algumas pessoas a palavra. Eu já compartilhei essa palavra, né? A minha palavra do ano que eu compartilho para quem quiser. É uma pessoa teleguiada, que vai acabar com todos os seus inimigos, que eles não se levantarão mais. Salmo 18, verso 37. E eu estava ministrando sobre isso e algo veio no meu coração. Sabe, quando nós deixamos de vencer os nossos inimigos na nossa geração, os nossos filhos vão ter que lidar com os nossos inimigos. E eu estava ali atrás e olhando, né, para os homens dessa igreja. E o Senhor tem me falado muito sobre isso, sobre irmos para a guerra. Mas não é uma guerra onde nós vamos nos estraçalhar. Imagina ali Juízes 5. É um cântico de júbilo, de alegria. E Débora está ali junto com Baraque e todos os homens das tribos que vieram para a guerra. Imagina que eles estavam no alto do monte. E a palavra diz que os carros de Císara, os seus cavaleiros, eram carros de bronze. Imagina a maior tecnologia que existia de guerra naquele momento. Imaginam isso? E aí o povo de Israel estava, o exército de Israel estava no alto da montanha. Se fosse para ver em termos normais, quem venceria aquela guerra? Císara. E o que acontece é que Deus dá um sinal. A palavra fala, a gente lê o capítulo 4, a gente não entende o que aconteceu. Mas lê o 5 e entenda. O Senhor mandou um dilúvio naquele lugar. E aquele vale foi
carro de guerra, que era a coisa mais sofisticada, era a maior vantagem que existia, enfiou na lama. E o Senhor acabou com a vantagem do inimigo. Mas, quando há ali o sinal, assim, agora vocês descem. E ali o exército teve que descer, os homens tiveram que descer para aquele vale e acabar com o inimigo. Estão entendendo? Você que é homem, você tem um papel fundamental na criação dos seus filhos, na personalidade deles, em como eles vão se colocar lá no mercado de trabalho, em como tratarão suas esposas, seus filhos. Você tem um papel fundamental no impacto dos seus netos, suas gerações. Eu estava ali atrás dessa palavra, uma borbulha dentro de mim. Eu falei, não falei para ele ainda não, mas eu acho que ele não vai achar ruim não. Vamos orar por vocês, homens? Amém. Essa unção está sobre vocês. Pode vir. Ensinei. Leão. Sabe? Essa unção para que você, agora, na sua geração, na sua vida, acabe com seus inimigos. Para que os seus filhos não tenham mais que lidar com esses inimigos. A palavra, a gente está falando de inimigo, mas eu quero que você entenda. Sabe aquilo que o seu pai, sua mãe não conseguiu vencer? Se ele não conseguiu vencer a escassez, ele não conseguiu vencer o divórcio, a embriaguez. Eu não sei o que os seus pais não conseguiram vencer. Mas eu sei que o seu Pai celestial quer derramar uma unção sobre a sua vida para que você vença os inimigos que até hoje as suas gerações anteriores não conseguiram vencer. Amém? E nós vamos orar. Mulheres, vocês vão orar e põem as mãos, colocam as mãos para cá. Vocês são Déboras hoje. Vocês vão começar a profetizar na vida desses homens. Vocês vão profetizar. E vão dar a ordem de guerra. Vocês vão dar a ordem. Agora vocês vão descer. E vocês vão acabar com os inimigos que estavam oprimindo, trazendo pobreza, trazendo... A palavra diz que não havia o que comer, não havia o que plantar. A palavra diz que o povo de Israel se escondia, se esgueirava, porque não passava pelo caminho, pela estrada. A vergonha, eu declaro agora, a vergonha, ela cai por terra agora na sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que os seus familiares, naquilo que eles foram humilhados, naquilo que eles foram roubados, naquilo que eles foram enganados, naquilo que eles foram pisados, a palavra vem no meu coração, espezinhados. O Senhor, o seu Pai, te dá uma palavra. Eu estou te levantando. Agora você é o meu arqueiro. E você vai colocar esse arco na terra. E vai acabar com os seus inimigos. Então quero que você, meu irmão, hoje aqui comece a orar e movimentar a sua mão. E comece agora a cavar essa terra com essa flecha. E vá até onde o Senhor disser. Pare. Porque os inimigos que hoje você vê, você não os verá mais. Então comece a orar. Esse é um momento profético, igreja. Comece a orar. E as Déboras aqui atrás orando, fortalecendo a vida deles. Ai, nós oramos por essas mentes agora. Dá visões, Senhor. Dá visões. Traz, Senhor, memórias estratégicas. Traz, Senhor, palavras que estavam retidas. Mentiras que foram tomadas como verdades. Para que eles possam agora, Senhor, pegar esse arco, colocar em terra. Quantas vezes o Senhor ordenar. Nós oramos agora. Venham aqui para cima. Vocês estão apertados. Vem aqui para cima. Comece a movimentar a sua mão e fure, cague a terra,
Porque nós, mulheres, estaremos aqui, orando por vocês, profetizando na vida de vocês. O Senhor fala sobre crenças que você tem trazido, de que você não é bom o suficiente, de que você às vezes olha para pessoas que estão muito íntimas, estão dentro da sua casa e você se sente inferior. O Senhor diz: essa palavra pode ser quebrada, se você quiser. Comece agora a usar o arco que eu te dei. Comece a usar o arco que eu te dei. Não fique tímido. Use. Pegue o arco e use. Senhor, nós oramos para que os homens aqui, Senhor, possam ser ousados, possam ter essa ousadia diante do Senhor, possam, Senhor, deixar o medo de fora. Senhor, nós derrubamos altares para autoproteção, derrubamos altares do medo, nós derrubamos, Senhor, todo altar de orfandade. Em nome de Jesus, nós somos teus filhos, filhos amados, filhos gerados, filhos planejados pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, crendo em homens pensando de maneira completamente diferente a partir de hoje. Senhor, nós declaramos essa palavra, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Nós declaramos essa palavra. Nós declaramos, Senhor, que os inimigos que eles estavam convivendo desde criança, desde pequenos, nós declaramos que eles não mais verão. Nós declaramos que eles serão, Senhor, como armas de guerra no teu arraial. Serão como armas de guerra onde forem. Serão como armas de guerra. O Senhor dará a palavra e eles irão adiante em força, em fé, em prodígios, em maravilhas. Serão novos, serão novos. Senhor, nós oramos. A tua palavra diz que o Senhor ungiu ali a Saul e ele foi transformado num novo homem. Senhor, esses homens aqui, eles têm o teu Espírito habitando dentro deles. Que haja uma explosão de luz dentro deles. E eles sejam cheios do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, movimenta. O Senhor me mostra terremotos acontecendo. O Senhor me mostra terremotos. Que o Senhor traga realmente chacoalho e mostre para você quais são as crenças que você tem trazido, quais são os inimigos que você tem feito aliança, quais são os inimigos que você tem carregado consigo, como se fossem parcerias. E o Senhor te mostra agora, é para você destruir. É para você renegar. Eu não faço parceria com isso. Eu não faço parceria com a vergonha. Eu não faço parceria com humilhação. Eu não faço parceria com a escassez. Eu não faço parceria com vício. Eu não faço parceria com a amargura. Eu não faço parceria com o inferno. O Senhor me colocou como cabeça e não como cauda. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Declare: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu sou um filho e eu olho para o meu pai e faço aquilo que ele faz. Eu faço aquilo que vejo Jesus fazer. Eu estou nesse reino para trazer a graça, o favor, para trazer a paternidade de Deus. Onde você passar. Onde estamos, Deus? Dá-me Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, nesses homens. Senhor, Deus, uma visão de patente, de homens sendo agora, Pai, recolocados, reorganizados no reino do Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eles possam entender que a posição deles mudou. É um novo pensar, um novo modo de agir. Mentes novas, mentes renovadas pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles possam perceber isso. Palavras afiadas,
palavras como espada, meu irmão. Que no momento certo o Senhor trará a tua boca para romper com ciclos, para romper com ministrações contrárias à sua vida, ao seu negócio, à sua família. O Senhor há de colocar a palavra certa na tua boca. Senhor Jesus, aleluia. Pai, seja o santo nome. Perceba agora, meu irmão. Perceba agora, em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, que você está sendo realocado. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Mentes renovadas, depois de agora, mentes renovadas. Nova mentalidade. Nova mentalidade. Uma postura diferente. Um posicionamento diferente, Pai. Aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que o Senhor fez na sua vida, mas Ele fez. E eu quero dizer para você, foi algo que eu disse para o Gilmar lá atrás, e eu percebi que a unção era pro dia, Gilmar. Você vai levantar todos os dias, junto do seu Pai, para dizer: hoje, o meu Pai me fez novo, de novo. O Senhor é um Deus do novo. Entenda, às vezes a gente ouve o Senhor como Abraão ouviu do Senhor, vai lá e sacrifica Isaac. Só que Abraão continuou ouvindo o Senhor e não teve que sacrificar Isaac. Muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor lá atrás, mas não continuamos ouvindo. E alguns Isaacs estão sendo mortos. Então, queridos, não tem tempo para a gente ficar distraído. Lá fora está cheio de gente oprimida, sem estrada, sem comida, humilhada. E você foi reposicionado para um lugar de libertador. Amém? Você é um homem libertador. Onde você for, a palavra que surge é essa. Você está ali para liberar pessoas. Eu quero que você entenda. Continue ouvindo ao Senhor, porque a palavra que Ele te deu lá atrás não é a mesma para hoje. Então palavras foram liberadas aqui. O Arne ministrou novas patentes. O Senhor colocou patentes novas sobre você, autoridade, sabe? Fardas, aleluia. Aquilo que você não vencia uma hora atrás, quando você entrou nessa igreja. Entenda, Deus escolheu te dar autoridade, porque a partir de agora você vence. Amém? Mente transformada. Quando você lê ali o capítulo 5 de Juízes, você vai entender o que Deus fez. Ele simplesmente eliminou o inimigo, colocou dentro da lama, acabou com toda a tecnologia e fez com que você, eu e nós pudéssemos louvar o Senhor no final do dia. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Dê um sorriso pro seu irmão e fala: uau, que demais! Uau! Nós hoje temos mais 2 testemunhos, amém? Vou chamar o Renato para dar um testemunho e depois será o pastor Alberto. E nós vamos celebrar o que Deus tem feito na vida deles, amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Paz seja convosco, meus irmãos. Testemunho, eu falei que no final do ano que eu recebi a graça de fazer mais uma faculdade. Bênção pura, né? Aí o irmão Isaías me abençoou. E o Isaías está assim: Renato, aproveita e faz essa faculdade. E vai ter um concurso da prefeitura
O número de vagas é muito bom. É Isaías do céu. Fala assim comigo, igreja. A bênção vai correr atrás de mim. Amém, igreja? Vai mesmo. Vai mesmo. A Bíblia, não é? E a Bíblia tem que se cumprir nas nossas vidas. Porque Deus é fiel. E eu fui fazer a prova e vim dando testemunho. Falei, que é para o pastor aqui, o pastor Leandro, que gente, acredito que passei. Não acredito que passei. É pelo número das questões que eu fui corrigir aquele relatório. E esqueci. Aí lá da onde eu trabalho, a pessoa que fez também, olhou se ela passou, achou o nome dela e achou o meu nome também. Então, a glória de Deus. Aleluia. Comecei a fazer o curso, toda a inscrição, né? Todo trabalho em dezembro, janeiro eu comecei a fazer o curso. E meu nome está aprovado lá para ser um pedagogo. Cadê as meninas da aula? Só pequenininho, eu trabalhei meio, gigantão, daquele tamanho, com os meninos. Vocês imaginam, né? Só que é festa o tempo todo, alegria o tempo todo, com aqueles meninos. Eu não posso falar que é trabalho, porque eu estou lá divertindo com aqueles meninos. Mas mesmo que vai aprendendo, né, com eles, experiência, né? Tem o prefeito novo. Deixa eu contar uma coisa, depois, pastor. Eu ia voltar para o banco, lá ia procurar o capítulo, o versículo. 1 João 3, se eu não me engano, é o 2 e o 3. Ontem à tarde, fui para a casa do meu pai. Aí meu irmão, a bênção vai correr atrás da gente, amém, irmãos? Amém. João 6,44. É o Senhor que traz as almas até a gente, até nós, né? Jesus é o caminho. E o meu irmão ontem chegou todo empolgado lá em casa. Eu já estava lá na casa do meu pai. Aí ele estava assim, Renato, estou precisando de você. Como se diz, né? Ajuda dos universitários. Ou seja, ele está começando a ler a Bíblia, gente. Ele está começando a entender, graças a Deus. Só que ele não entendia o versículo que Deus deu para ele. Eu não vou lembrar direito o versículo, mas fala que todos aqueles que creem passam a ser filhos de Deus. Mas o mundo não é. O mundo não vai reconhecer isso, o mundo não entende isso. E ele ficou com aquilo na cabeça. Aí diz ele que recebe esse versículo e vai ler um story de uma pessoa e o versículo estava lá de novo. Ele falou, Deus quer falar comigo mesmo, Renato, eu não estou entendendo. Aí eu vou explicar para ele, amigo, que honra que você está aqui. E que nós temos, igreja, de sermos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, Pedro, o que está acontecendo com você? Seja bem-vindo, meu irmão, ao reino de Deus, à família, né? O Senhor vai trazer as almas atrás da gente, amém? Em nome de Jesus. Olha que profético, pastora Keila. Erga sua mão sentada mesmo para o alto. Aleluia. Agora, isso, vira um pouquinho ou para trás ou para frente. Erga sua mão com uma direção de uma esplanada e fala assim comigo bem forte. Deus, muito obrigado pelo bairro Esplanada. Aqui, esta igreja é como um farol, é uma luz que ilumina cada casa deste bairro. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. As nossas palavras, a palavra do Senhor, as nossas vidas, é luz aqui nesse lugar mesmo. Amém? E nós vamos tomar cada bairro, cada rua desse bairro do Senhor Jesus. A glória de Deus, Pai. Aleluia. Esplanada do Senhor Jesus. O esplanada é nosso. Esplanada é nosso. Conforme, esplanada é nosso. Uma vez, gente, bênção. Aleluia! Quero chamar o pastor Alberto, que irá testemunhar também, e nós vamos celebrar também com ele, amém? Eu estou gostando de ver que agora os irmãos estão celebrando. Amém, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos, amada igreja, com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Renato, o Senhor falou comigo através de suas palavras aqui agora, viu? Sabe por quê, pastor? Essa semana um rapaz me ligou, rapaz não, um homem casado, já quase a minha idade. Aí ele começou a profetizar sobre a nossa igreja. Ele é crente, mas não mora aqui não, mora longe, não conhece a nossa realidade, nem nada. Ele falou, aquela igreja lá vai ganhar muita alma dele, Esplanada.
quando vocês forem para lá, para a casa nova. Então ele foi falando coisas dessa natureza, sabe? Renato veio que agora me confirma, né? Irmãos, eu não sei se eu estou fora de sintonia, mas eu penso assim, e sempre falei aqui na igreja, aquelas coisas menores que não estão ao alcance da gente fazer e Deus faz. Então eu tenho que entender que aquilo ali é a bênção do Senhor na minha vida. Porque a gente é levado a achar que levantou um morto, agora foi milagre. O sujeito estava inválido, saiu andando. Irmãos, Deus opera nos mínimos detalhes, é pai, é pai. Em uma ocasião que eu testemunhei aqui na igreja, eu estava com uma consulta marcada aqui, nessa região hospitalar aqui, né? E é muito difícil vaga de carro ali. E eu vim lá avançando, apertado de horário, e já em cima na hora, quando eu cheguei, irmãos, tinha uma vaga que não era faixa azul, uma vaga livre, na porta da clínica. Eu falei, isso é bênção de Deus, eu nem falei, meu irmão, você achou uma vaga de carro e dizer que isso é Deus? Mas irmão, o Senhor cuida de nós assim, né? Mas o testemunho que eu queria trazer aqui hoje à noite, irmãos, nesses últimos 2, 3 dias aí, o Senhor tem me visitado com bênção assim, sobrenatural. Essa palavra do sobrenatural aqui, ou pelo menos na minha vida, não sei na sua, mas essa questão do sobrenatural tem sido uma realidade na minha vida já há muito tempo, mas tem tido mais evidência ultimamente. Então eu queria testemunhar para os irmãos aqui, é só da nossa profissão, o que a gente faz, nosso trabalho, né? Que me ocorreu agora recente. Eu e a Jussara fomos convidados aí, um casal amigo nosso aqui, para viajar junto. Aí fomos com o casal, minha filha também foi, os meninos. E a gente estava lá no Paraná, irmão. Foi naquela semana anterior ao carnaval. Antes daquele domingo que nós não abrimos a porta aqui para o carnaval, eu fui uma semana antes do carnaval. Vamos lá. O que tinha acontecido, irmãos? Na minha profissão, né, de advocacia, eu sou pastor pela graça de Deus, mas eu sou meio advogado aí há muitos anos. E um cliente meu, gente pobre, crente, rapaz, uma igrejinha lá, igrejinha que eu estou dizendo assim, a igreja do Senhor é grande. É porque lá no Curralinho, o lugar chama Curralinho, lá para aquele lado da Serra do Cipó. E ele me procurou assim, tão arrasado, eu sentia na voz dele que ele estava arrasado. Ele tinha um táxi, e o carro dele foi envolvido aqui no acidente, aqui na MG10. 4 carros envolvidos, o dele mais 3. E o carro ficou arrasado, acabou o táxi dele, perdeu a fonte de renda e tudo. E ele tinha seguro, o carro, aquele seguro, Gilmar vai saber lá, né, de proteção automotiva. Foi lá no seguro, porque acabou o carro, deu perda total, o seguro, vamos analisar aqui, virou para ele, não vamos pagar não, você não tem direito. Irmãos, você tem plano de saúde, aí você chega lá no hospital, vim fazer uma consulta, qual particular ou convênio? Que é a pergunta. Convênio, qual é o seu convênio? Esse aqui. Ah não, isso aí eu não atendo, mas não. Parece que abre um buraco, né, no chão. Você... Então o rapaz me procurou assim, desanimado. Eu tenho jeito de fazer alguma coisa? Eu tenho uma ação judicial aí para a gente buscar isso aí. Entramos com a ação judicial e ele perdeu na primeira instância. Aí eu liguei para ele e falei, fulano, tá não, aqui não precisa, né? Pronto, tivemos sucesso na ação lá não, viu? Então, aí ele deu uma resposta lá, mas eu nem falei para ele, eu vou recorrer disso aqui. Falei, Senhor, opera a justiça nisso aqui. Eu estou achando que o justo é ele receber isso aí, ele tem um seguro lá, ele está pagando, mas o Senhor é que é o justo. E aí, irmãos, a gente estava lá no Paraná, e esse processo vem aí, tem uns 2, 3 anos que está em andamento. E o que me impressionou foi onde Deus me levou para dar a notícia da bênção. Porque o resultado do julgamento já tinha saído favorável a ele. Lá na segunda instância, não, tem que pagar sim, e pagar desde o acidente, e tem que ser com correção monetária, ele vai ganhar um carro, viu? Porque correção monetária e juros, esse negócio vai lá para cima, vira bola de neve. Mas no lugar que o Senhor tinha nos levado, a gente estava lá passeando, lá no Paraná. E aí nós fomos para o café da manhã lá do hotel. Sabe aquele café da manhã que tem até caçarola italiana? Quer me agradar, dá uma caçarola italiana.
E o senhor falou isso comigo, irmão. Eu te trouxe aqui para esse banquete aqui para te dar notícia. Aí eu tirei o celular do bolso, comecei a ler a notícia favorável lá, mandando pagar tudo, mandando correção monetária, não sei lá o que, etc. Então, sabe? Eu falei com a minha esposa lá, né? E mais as pessoas que estavam conosco, ó, o senhor me deu essa bênção, ele puxou o celular, mostrei para todo mundo, aqui ó, olha a vitória chegando aqui. Eu não sei se entenderam, são pessoas, alguns deles da calmaria não são, às vezes o nosso meio não entende bem essas coisas, né? Mas eu fiz questão de dizer, olha, o senhor me deu uma bênção extraordinária de hoje e me trouxe aqui para esse lugar aqui. Porque a gente não come isso todo dia, né? Café do tamanho lá em casa é um cafezinho, eles chamam de café. Não, mas a gente chama lá de café corajoso. Sabe o que é? Porque tem o café medroso e o café corajoso. O café medroso é quando você chega na casa, você vai fazer um café aqui e vem só o café. É o café corajoso, que vem sozinho, sem nada. O café medroso é aquele que vem acompanhado, vem com bolo, não sei o que. Irmãos, mas eu fiquei impressionado, sabe? Porque eu podia ter tido a notícia antes de viajar, porque já tinha saído do resultado para lá. O senhor me levou para lá, ali, naquele banquetão lá, que a gente não tem direito todo dia, né? E o senhor me deu a bênção. Foi para mim, né? O rapaz lá. Aí liguei para ele, falou, meu irmão, vou uma reviravolta aí, talvez lá de boa, está com ânimo. Irmãos, o Senhor faz isso na nossa vida. Sabe? Aí alguém pode falar assim, ganhar a causa da justiça todo dia, não é? Mas eu estou entendendo que o Senhor operou nesse negócio. O Senhor operou justiça, não é? E é nisso que eu estou confiando. Amém. Não é por causa de dinheiro, por causa de sucesso, de bem material, nem nada. É a bênção do Senhor naquilo que a gente está fazendo, sabe, irmão? Você está lá na sua atividade, Renato? O Senhor vai te abençoar lá tremendamente. Você vai ser o melhor na sua área lá. Aqui, seu sacolão vai vender, você não vai dar conta de atender o povo. Irmã, você vai ter paciência lá, que você vai ter que procurar um psicólogo para você. É isso que Deus faz na vida da gente, sabe? Padaria lá, irmão. É você mesmo, a padaria vai vender lá. Tem caçarola italiana lá, irmão? Então eu vou lá comprar. Deus abençoe. Eu tenho uma audiência desde 2018 que está parada, é marcada para maio. O carro foi roubado, não quis pagar. E aí a nossa audiência em maio continuando. É uma decepção, né, irmão? Você tem seguro, você tem que chegar na hora. Não, você tem que. Eu creio que o senhor. Quantos irmãos creem nisso? Dá glória a Deus, né, irmão? O Senhor está conosco. Hoje é noite de banquete espiritual. O pastor não vai pregar, né, pastor? Eu vou dar até a palavra para ele. Aleluia. Vamos celebrar. Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu ainda vou continuar em Filipenses 3:20, coloca aí, João, fazendo favor. Irmãos, eu tenho uma convicção, o que é que Deus de fato está trazendo para o nosso meio, o que Ele quer realizar e o que Ele vai fazer. Quando a gente fala que é o ano do sobrenatural, se prepare, porque Deus não traz essas coisas em vão. Né? A gente vê em Filipenses 3:20, essa palavra do apóstolo Paulo, e foi Paulo, um dos homens que mais falou sobre as promessas do reino de Deus. Nos anos que ele viveu nessa terra, depois da crucificação de Jesus, Paulo viajou pelo mundo conhecido da época, pregando, explicando o que era o reino. E aí Paulo então escreveu uma carta para um grupo de crentes de uma região que faz parte do norte da Grécia. E ele estava tentando ajudá-los a lidar com a perseguição por parte dos líderes romanos. A coisa mais útil que Paulo podia dizer para que eles se lembrassem de como enfrentar a adversidade e a perseguição
essa palavra que nós lemos. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a estudar e ver a referência sobre reino, que isso de fato significa, e sobretudo essa palavra cidadania, Deus tem trazido algo tremendo, e o ano do sobrenatural, ele passa por essa realidade. A gente viu que nós temos duas cidadanias. Nós temos a cidadania terrena e nós temos a cidadania celestial. Quando nós aprendemos a fazer da cidadania do reino, a cidadania celestial, a nossa prioridade, então a gente vai ter uma situação benéfica em todos os aspectos. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós esquecemos de onde, de fato, nós somos nova criação. Nós fomos gerados por Deus, e como gerados por Deus, nós temos agora uma nova pátria, nós temos uma nova origem. A Bíblia diz que somos cidadãos celestiais. E a gente precisa entender e fazer dessa cidadania celestial a nossa referência. Porque vira e mexe no dia a dia, nós nos lembramos das coisas naturais. Nós nos lembramos dos problemas, nós ficamos com medo, nós recuamos, nós achamos que nós vamos ser mandados embora do trabalho, achamos que a empresa que nós trabalhamos vai quebrar, achamos que nós não daremos conta de passar por uma etapa, por uma meta. Todas as vezes que nós olhamos para isso, nós abrimos mão de entendermos as coisas como uma cidadania celestial e começamos a olhar pela cidadania terrena. E a gente precisa entender que quando a gente faz da cidadania celestial a nossa primeira cidadania, você precisa entender uma coisa importante comigo. Primeiro, a economia do reino nunca é afetada por nada, e nós temos o poder de Deus a nosso favor. Você pode chegar no ano dizendo: esse ano a economia será assim, mas você precisa entender que você não é um cidadão simplesmente brasileiro porque nasceu no Brasil. A cidadania celestial, a economia celestial não é afetada pela economia terrena, e não são essas palavras que vão marcar o nosso dia. Sabe qual é o problema, irmãos? Que muitas vezes nós esquecemos a nossa cidadania principal, e se a gente fizer da terra, aí nós precisamos talvez olhar e buscar estratégias humanas para sair das coisas que se colocam sobre nós. Mas se eu sou um cidadão celestial, o que diz para mim inflação aumentar, salário diminuir ou outra coisa? Eu não sou afetado pelas coisas dessa terra, porque a minha orientação vem de um outro lugar. E quanto ao futuro, o que será de mim no amanhã? O seu futuro está seguro, o seu presente também, porque nada depende do que acontece nesse mundo. Quando eu entendo que eu sou um cidadão celestial, seja de bom ou seja de mal, apenas o que acontece no céu é que define minha vida. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Quando a Bíblia diz a nossa cidadania está nos céus, Paulo precisa nos lembrar disso. Irmãos, o que a gente está começando a ver no culto aqui é algo que é ímpar para todos nós. O que nós queremos? Nós queremos de fato trazer essa cidadania celestial. Nós queremos conversar das coisas que importam. Queremos falar sobre princípios do reino. E aqui na igreja a gente diz que todo mundo caminha junto. Essa semana vocês devem ter recebido aí o link da primeira lição. Vão ter o primeiro encontro nessa semana que entra. Alguns já tiveram, porque nós queremos toda a nossa igreja falando na mesma linguagem. Queremos a nossa igreja entendendo a mesma realidade. Queremos todos juntos caminhar para vivermos o sobrenatural. A gente vê uma moto num trânsito derrapando que é colocada de pé. A gente vê o Renato dando testemunho. Olha que coisa interessante. Ele primeiro ganhou o curso, né? Eu conversei com ele, só dando um detalhe. O Renato ele é formado em educação física e ele vai fazer pedagogia. E ano passado, então, ele ganhou a inscrição desse curso dele e o pagamento do curso de pedagogia. Ele faz uma prova, depois que ele faz a prova, ele é aprovado. E agora ele tem um tempo para ele terminar esse curso de pedagogia dele, que pode terminar em 6 meses, para quando sair a nomeação dele na prefeitura, ele vai ter o diploma para poder apresentar. Irmão, se isso não é sobrenatural, se não é a gente começar a viver, experimentar aquilo que Deus tem para nós,
São essas coisas que vêm. Pastor Alberto dando para a gente o testemunho de alguma coisa que havia sido perdido lá atrás, e ele clamando ao Senhor por justiça. Aí quando a gente começa a falar sobre essas coisas, nós estamos falando da nossa origem. A gente vai orar para tudo isso. Por que isso está aqui e vai ficar? Porque Deus nos deu uma palavra. Uma geração hoje tem nascido com sua mente um pouco embaralhada, mas Deus está dizendo, eu vou fazer isso aqui com a mente dessa geração. Então isso para nós é uma lembrança. As crianças vão entrar no eixo, e aí a gente vai precisar viver essa realidade. Irmãos, um problema que nós enfrentamos hoje é que muitos cristãos ainda não estão vivendo com a cidadania do reino como a sua primeira cidadania. São pessoas que estão preocupadas, elas sofrem influência pelo nível natural que vivem. A vida delas não muda, elas estão dia a dia lamentando e reclamando, porque nada vai para frente, porque nada muda, porque nada acontece, simplesmente porque eles são afetados pelas mudanças naturais que acontecem nessa terra, enquanto que muda a realidade que a gente vive, ela vem dos céus. A cidadania do reino, ela vai nos submergir em uma nova cultura, não em rituais, não é baseado naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço. Ô João, eu coloquei uma figura aí, projeta ela para mim, por favor. Quando a gente fala sobre reino, e a gente fala sobre cultura, a definição de cultura é a seguinte: a cultura pode ser definida como conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, tradições, linguagem e arte compartilhados por um grupo de pessoas em uma sociedade ou uma comunidade específica. Agora acompanhe comigo, olha o que diz aqui a parte final. A cultura, molda a maneira como as pessoas percebem o mundo, se comportam e interagem sobre si. Quando a gente fala sobre cidadania, que é a nossa primeira referência, cidadania deve ser a cidadania celestial e não a cidadania terrena. E quando a gente fala sobre cultura, irmãos, estava vendo, ouvindo, não me lembro bem o texto, e por incrível que pareça, os católicos, eles creem muito mais em milagre do que nós cristãos, porque nas igrejas evangélicas nós não falamos mais de milagre. E aí eu acordei e entendi que o Senhor tem trazido para nós sobre a palavra do reino. Qual é a pregação de Jesus? O reino de Deus é vindo. E qual é a cultura do reino? A cultura do reino é que para Deus não existe nada que é impossível. E porque nós ainda estamos vendo e falando as coisas e achando dificuldade em tudo e em todos os lugares, Deus está nos levando para viver a cultura. Irmãos, nós, em primeiro lugar, vamos implantar na igreja a cultura do reino, vamos viver a cultura do reino, e depois nós vamos espalhar essa cultura por aí, porque diz aqui a definição de cultura molda a maneira como as pessoas percebem o mundo. Se eu chego aqui, irmãos, e digo, milagres ficaram lá atrás, na época de Jesus e dos seus apóstolos. Curas se encerraram lá atrás. Muitas vezes nós vamos nos transformar num clube social. A gente vem aqui, cantamos algumas canções, mantemos alguns ritos, gostamos muito da amizade, vamos embora para casa sem sermos transformados. Mas quando a gente começa a adotar a cultura do reino, a gente recebe uma palavra, a gente fala, Deus está te levantando, está te dando um uniforme de guerra, está te dando uma patente, está te dizendo, vai e guerreia. Deus está te dizendo, se você não vencer isso hoje, você vai ser um covarde, porque você está deixando para a sua geração futura batalhas que você deveria vencer e você está transferindo para os seus filhos. Esse Deus que a Keila trouxe foi exatamente isso que o profeta falou. Por que você não tirou tudo que estava aí na sua salva, tirou todas as flechas? Aí o profeta disse para ele assim, você não vai viver mais em guerra, mas os seus filhos viverão. Vira o cara e diz, boa essa palavra, boa nada. Então chegou o tempo do sobrenatural entrar na nossa vida, o que a gente quer estabelecer, e vamos falar isso. Por isso na igreja nós estamos caminhando juntos agora, é para que a gente possa definir qual é o nosso conhecimento.
Quais são as nossas crenças e os nossos valores? Nós vamos falar de coisas espirituais, vamos orar por aquilo que é impossível de acontecer no nosso meio, vamos profetizar, vamos ver a graça de Deus vindo sobre nós e nos levando de fato a viver algo esplêndido, sobrenatural, que vai além do natural, porque essa é a vida da igreja, é isso que Deus tem levantado para todos nós. Não somos de uma religião, porque a religião, ela tem os seus rituais, tem reuniões, procedimentos, costumes, tudo está calculado. As pessoas sabem como fazer. Mas fica uma pergunta: quantas vezes você é um cidadão? A que horas do dia você é um cidadão? Por quanto tempo? Somente no domingo, quando a gente tem culto, que você é cidadão? Somente quando você está usando uma determinada linguagem ou comendo determinadas comidas? Você pode ser um cidadão, o que a gente entende daquilo que Deus quer trazer para a nossa vida, trazendo e buscando algo relevante, sobrenatural para a vida que a gente tem. Mas a gente não é cidadão em determinados momentos do dia, em horários específicos ou com coisas específicas acontecendo. Você é cidadão em todo o tempo. E por incrível que pareça, falei semana passada, você pode até ser um cidadão irresponsável, você pode cometer um crime, você pode pagar pelo crime, mas você não perde a sua cidadania. Isso tem tudo a ver com a questão de salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos salvos por um ato da graça de Deus, mediante Jesus Cristo. Não somos salvos pelas coisas que nós fazemos, não merecemos ser salvos, e não se pode comprar ou adquirir a salvação, e é exatamente o que a gente quer. Se você decide ser um cidadão do reino, em uma boa posição com o seu rei, você irá longe. E aí a Bíblia diz para a gente sobre essa cultura, onde é que ela foi forjada, onde é que ela começa a existir. João, vamos lá, Lucas capítulo 17, versos de número 20 e 21. Quando a Bíblia fala para a gente sobre essa realidade de uma cidadania celestial, Jesus, ele está dizendo exatamente sobre algo que não se pode tocar, não se pode ver. As pessoas querem saber aonde é que os milagres acontecem, no sentido de uma região física, geográfica. Não existe isso. Jesus está dizendo, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Então o povo se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o reino de Deus é esse princípio de conjuntos e valores que formam uma cultura. Irmãos, nós estamos reformando a nossa cultura. Vamos começar a falar de coisas celestiais. Vamos começar a gerar esse ambiente de fé. Vamos falar de milagres. Vamos falar das coisas impossíveis que Deus de fato traz ao conhecimento. Em outro texto, Evangelho de João, capítulo 3, do verso de número 8. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 8. O texto diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim acontece com todos aqueles nascidos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é algo que sai do nosso controle. Sabe qual é a coisa que todos nós mais queremos ter na vida? Controle. Nós queremos ter domínio de toda e qualquer situação. Mas Deus está dizendo, deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu te levar para experiências que você talvez nunca pensou, entendeu, ouviu. Deixa eu te levar a viver algo sobrenatural. Viva pelo meu Espírito, porque você ouve a sua voz, mas você não vai delimitar o caminho por Deus. Agora a gente precisa de ouvir ao Senhor. Aqui eu trouxe uma palavra aqui inspirada para nós essa noite, e é verdade, porque ela diz que Abraão ouviu quando Deus disse, traga para mim o seu filho Isaque. E Abraão então trouxe o seu filho Isaque. Mas muitas vezes nós deixamos de ouvir a Deus. Nós achamos que a palavra de Deus é o suficiente e não mantemos a comunhão, não mantemos o diálogo, fechamos os nossos ouvidos, achamos que já sabemos tudo. É aquele famoso museu que a gente diz, vive do passado. Ah, mas no passado eu fiz, no passado eu fui. No passado, irmãos, deixa o passado no passado, caminha no seu presente, deixa Deus te levar para um futuro promissor.
Mas no momento em que o cutelo da mão de Abraão sobe, o anjo diz: Abraão, não faças tal. E isso é de suma importância, porque a linguagem do reino é algo dinâmico. Você não pode ficar parado na palavra que Deus te deu lá atrás. Ah, mas eu fui, você foi naquele tempo levantado para uma ocasião especial, passou. Deus está caminhando. Se nós não ficarmos atentos, nós ficaremos para trás, vendo de binóculo as pessoas que estão caminhando, indo para frente, porque Deus às vezes nos manda virar à direita, nos manda virar à esquerda, nos manda prosseguir para um outro caminho que a gente está achando que é, e Deus está dizendo: volta e vira, mas a gente deixou de ouvir a Deus e muitas vezes estamos sacrificando os nossos Isaques. Quando nós estamos falando sobre o reino, as pessoas estão dizendo: veja, ele está ali. Elas podem até dizer isso, porque, como qualquer cidadania, ela é invisível, embora faça parte notável dos seus cidadãos. Aquilo que Jesus está dizendo está incorporado dentro de cada um de nós. A grande pergunta que eu tenho para nós: o que está dentro de você? Na hora do aperto, você vê o sobrenatural, ora, descansa no Senhor, ou você é daqueles que ainda teme aquela questão natural e é influenciado pela cidadania terrena? As pessoas podem detectar a essência do reino na nossa vida, podem perceber, mas as pessoas de fato precisam dizer e enxergar que existe uma mudança interior. Quando a gente vê que o vento sopra aonde quer, nós estamos falando de uma soberania de Deus. Chega de ficar dando ordem para Deus. São as pessoas que estão dizendo: eu preciso determinar. Você não precisa determinar, você precisa ir aonde Deus está mandando ir e fazer o que Deus manda fazer. Se é pegar uma flecha e dar flechada, se é cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho de alguém, faça aquilo que Deus está dizendo, porque o vento sopra onde quer. Nós não determinamos a direção do vento. E as pessoas de fato precisam entender que o reino de Deus, ele vai fazer uma mudança na nossa vida. Mas qual é uma grande questão? É que nós vivemos muito tempo longe de casa. Nós vivemos em um outro contexto, em um outro país. E infelizmente nós adotamos a cultura do local onde nós vivemos. O que eu estou querendo dizer? Que nós abrimos mão da nossa cidadania celestial e nós estamos vivendo como terráqueos, vamos colocar assim, pessoas focadas nos elementos naturais. Talvez já aconteceu com você. Já viajou para um lugar que tem uma linguagem bem típica, seja para o sul, para o interior de Minas, para São Paulo, e você volta puxando R, volta com alguns costumes de algum lugar que você for, vocês já devem ter vivido essa experiência. O que eu quero trazer para a gente hoje é exatamente isso. Nós esquecemos a linguagem celestial, esquecemos como um crente fala. Jesus está caminhando com os seus discípulos, Jesus está pregando o reino, está trazendo salvação, e dois deles cutucam Jesus e diz: Jesus, chega aqui do lado. Jesus falou: o que foi? Chega aqui, Jesus, afasta um pouco. Jesus pergunta: o que foi? Esse pessoal aqui não ouviu nada do que o Senhor falou. Dá licença um pouquinho, vai para frente com os outros, porque nós vamos orar para Deus, mandar fogo do céu e consumir todo mundo. E Jesus falou: ei, o que vocês estão falando? Vocês não conhecem o que eu vim? Eu não vim para mandar fogo e condenar o mundo que está condenado. Eu vim para trazer um reino, a cultura do reino. Eu vim para trazer salvação. Se a gente tirar o olho dos céus, irmãos, e começar a caminhar na terra, nós vamos querer fazer justiça com as próprias mãos, vamos querer nós delegarmos e marcarmos para Deus o que é que Deus tem que fazer. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós andamos por tempo demais em um outro país e adotamos a cultura local, a cultura da terra. Mas quando a gente volta para casa, as pessoas conseguem ver que a gente esteve em outro lugar. Sabe por quê? Porque a gente começa a adotar o vocabulário que a gente tinha antes e a nossa rotina muda. Você sai para trabalhar e diz assim: puxa vida, eu estou com medo da nossa empresa fechar, estou ouvindo boatos aí, se eu perder o emprego, como é que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar o pão? Como que eu vou trazer o sustento para minha família? Puxa vida, eu estou com medo de aquela coisa acontecer. A gente consegue detectar quando alguém não faz da cidadania celestial a sua primeira, porque essa pessoa começa a adotar
o vocabulário. Isso no nosso meio não devia existir. Nós não deveríamos falar essas coisas. Mas quando a gente começa a esquecer que somos cidadãos celestiais, a gente começa. A gente está longe de casa, está andando longe dos nossos princípios. Esqueceu-se daquilo que se diz e que se fala. Embora hoje a gente tenha toda a tecnologia ao nosso favor, mas às vezes a gente começa a falar com as pessoas que nós estamos andando. Sabe, quando uma pessoa entra para o exército, e o Arley trouxe essa palavra hoje, só para a gente ter um exemplo, é muito interessante. Se alguém entra para a vida militar, a pessoa passa a ser militar e ela não é mais do civil. Por incrível que pareça, ela mora na mesma cidade, só que ela faz parte agora das Forças Armadas. O militar é um militar, ele não é um civil, ele não vota igual o civil vota, ele não exerce todos os seus direitos. Se o comandante dele diz pula, ele pula. Se o comandante diz deita, ele tem que deitar. Ele obedece essas questões. Por quê? Porque em determinado momento de tempo ele deixa de ser um civil. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Irmãos, vamos acordar que não dá mais tempo da gente ficar vivendo como um ser humano natural nessa terra. É a linguagem do Espírito, é falarmos sobre sonhos e promessas. É começarmos a dizer e a profetizar, é vivermos de sonhos e visões trazidos pelo Espírito de Deus, é seguirmos a direção do Senhor, é irmos para onde Deus tem para nós, é vivermos o sobrenatural, é de fato entrarmos em um local onde a gente não tem domínio, é deixar o vento bater aonde quer e ouvirmos o Senhor, aonde é para ir, vá até ali. E eu quero viver as experiências. A Bíblia diz de um homem chamado Estevão. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. E Deus falou com ele: Estevão, vai para uma estrada deserta. A gente não vê uma inquietação no coração de Estevão. Deus! O senhor ficou doido? A estrada deserta não é boa? É claro que ele não vai falar isso com Deus. A gente também não. Mas às vezes a gente pensa essas coisas quando Deus diz para a gente fazer algo diferente. Deus, parece que o Senhor não conhece, deixa eu trazer um relatório para o Senhor, para o lugar onde o Senhor está me mandando. O lugar onde o Senhor está me mandando é assim, é deserto, não tem absolutamente nada. Mas o vento sopra onde quer. Irmão, chegou o tempo de nós de novo sermos um cidadão celestial e deixar o céu guiar a nossa vida. Não a economia, não os rumos naturais humanos, não aquilo que eles estão dizendo para nós. É hora da gente sair desse lugar natural e humano e de fato voar nas asas do Espírito para vivermos o extraordinário, o sobrenatural. E aí vai Estevão para um lugar deserto, parado lá, louvando e adorando o Senhor. Quando ele olha longe, vem uma carroça com um homem dentro. E o cara está lendo lá o livro de Isaías. E a passagem do servo sofredor. E aí então o Espírito de Deus falou: se ajuda essa carroça. Aí está Estevão correndo lá da carroça, a carroça indo, e ele ouvindo, e a carroça andando, e ele perguntando para ele: ei, você entende o que você está lendo? Ele fala: não, aí que ele manda a carroça parar. E Estevão: ufa, obrigado. Fala para ele sobre Jesus. O cara vê ali água, o rio, tem água ali, o que impede que eu seja batizado? Ele disse: nada. Ele foi batizado. Estevão é o primeiro homem a entrar no famoso buraco de minhoca que a gente conhece. Diz a Bíblia que ele foi trasladado, ele apareceu em outro lugar. Mas por quê? Porque o vento sopra onde quer. Ele não está pensando assim: Senhor, quem que vai passar naquele lugar? Irmãos, quantas bênçãos nós já perdemos, quantas experiências nós deixamos de vivê-las com integridade, porque a gente não parou para fazer aquilo que Deus tem. Nós estamos deixando a cidadania terrena nossa falar mais alto que a cidadania celestial, mas o Senhor quer restaurar isso na nossa vida, Ele quer trazer de volta. Quando nós nos tornamos cidadão do reino dos céus, nós precisamos aprender um pouco e precisamos também desaprender o outro pouco. É aprender um pouquinho dessas linguagens que nós devemos falar e desaprender da linguagem natural. É interessante que quando a gente viaja, né, irmão, que a gente vem puxando R, mas a gente volta para o nosso meio. A gente fala de sotaque não tem mineiro, mas a gente volta a falar do jeitinho que a gente fala e do jeitinho que a gente conhece. No âmbito sobrenatural para nós como igreja, o Senhor quer restaurar isso na nossa vida. Sabe,
se a gente esteve longe de casa por tanto tempo, e a gente vai pensar que somos terráqueos, e assim então a gente adota a cultura terrena, mas não é isso que Deus tem para nós. Essa é uma das maiores razões pelas quais nós precisamos orar. Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Nós queremos trazer de volta a nossa cultura. Vamos trazer de volta a nossa cultura. Vamos implementar a nossa cultura. Para quando alguém entrar aqui e falar, gente, esse povo é dos céus, porque eles fazem milagre o tempo inteiro. Eles profetizam sobre as coisas sobrenaturais. Eles oram para que as pessoas sejam curadas de câncer. Eles oram para que o Senhor visite as pessoas de uma forma sobrenatural. Eles oram para que os demônios sejam amarrados. Eles oram para que o espírito de enfermidade saia do corpo das pessoas. Eles oram para que os mortos sejam ressuscitados. Sabe, irmãos, cultura do reino é falar dessas coisas, porque isso sim é o que vai fazer toda a diferença. Um cidadão do reino representa os céus. E a gente precisa entender que nós somos representantes em todos os lugares. A cidadania do reino vai com a gente por onde quer que a gente for. Lucas 22, 29. Olha comigo aí o texto. Lucas 22, 29. Diz assim: e eu lhes designo um reino, assim como o Pai o designou a mim. Olha o que o texto diz. Jesus está dizendo: eu estou designando um reino, como meu Pai o colocou para mim, para a gente viver como um cidadão que faz a diferença, um cidadão celestial. Isso faz uma grande diferença na maneira como você conduz. Um país inteiro lhe foi conferido. Isso significa que você vai trabalhar amanhã e o céu vai junto com você. O céu dirige o carro com você pela estrada. O carro para no posto de gasolina para comprar gasolina. Como o céu age sob pressão? Se alguém lhe dá uma fechada no trânsito, como é que o céu vai reagir nessa hora? Essas são as questões reais da cidadania que vai te liderar em todo o tempo. Você representa o seu país, mas tem que apresentá-lo adequadamente. Você tem que certificar que agora, aquele tempo que você esteve fora de casa, longe de casa, aquela linguagem caiu por terra e passou, porque as pessoas que são da terra têm um jeito de falar e um jeito de pensar. João, Colossenses 3, 17, 19. Filipenses, desculpa, não sei se eu falei com você. Filipenses 3, verso de número 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Preste atenção nesse texto. Paulo está dizendo: sigam meu exemplo. Estamos nós aqui na FARE estabelecendo a cultura do reino, para a gente ser um exemplo e para a gente poder chegar para todo mundo e dizer: sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos a vocês. O nosso padrão é o bíblico: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, falarão em novas línguas. Quando Paulo diz a reunião, quando vocês vêm para a reunião, um tem salmo, outro tem louvor, um profetiza. Nós queremos o ambiente celestial. O próximo, então, por favor. Paulo continua dizendo: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se vergonhar. Olha como é que termina o texto: só pensam nas coisas terrenas. Irmão, a derrota do cristão é viver
pensando nas coisas terrenas. Vai se frustrar. Ouvinte, a nossa cidadania, entendeu agora? Porém, está nos céus. Paulo termina dizendo isso para todos nós. Paulo está dizendo que devemos fazer da cidadania celestial a nossa primeira e mais importante, porque os céus não são abalados. Se a gasolina sobe na bomba do posto de gasolina, os céus não entram em desespero. Se tem inflação, se tem desemprego, se tem corrupção, se tem um monte de coisa, os céus não se importam. Isso não estremece um cidadão de outro país que está vivendo aqui. Irmãos, se tem aqui alguém na embaixada norte-americana que vive aqui, quem paga o salário dele é o governo do qual ele pertence, é o governo dos Estados Unidos. O cara que está aqui no Brasil, ele anda no Brasil, mas se ele é um cidadão norte-americano, está sem visto, se ele é embaixador, ele recebe em dólar. Então, se o nosso dinheiro cair ou subir para ele, ele continua tendo seu sustento e seu ganho de lá. O que a Bíblia está dizendo é isso. O seu sustento vem do céu. É os céus que carregam com você o tempo inteiro. E é Ele que de fato nos faz caminhar, viver, desfrutar todo o potencial que Deus tem para a nossa vida. E a gente precisa entender que todas as vezes que nós deixamos de viver como cidadão celestial, nós começamos a falar como um terreno que não tem esperança. As coisas estão difíceis. O meu negócio está errado. Nada vai para frente. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não vejo saída. Tudo o que eu vejo é que vai piorar. Você pode falar, opa, esse aí é terráqueo. Esse cara vive na terra. Essa pessoa aí está dizendo de coisas naturais humanas. Ele não tem a cidadania e origem de onde que eu tenho. Porque se ele é celestial, ele vai entender que essas coisas não afetam a vida dele, não afetam a nossa economia, o nosso jeito de caminhar, não afetam o nosso jeito de viver. O Senhor nos chama para viver o sobrenatural. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Em contraste com o 19. Volta aí, não, fazendo favor. Volta um. Filipenses 3,18. Isso. Paulo está dizendo, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz. 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm a mínima esperança. O Deus deles é o estômago. E eles se gloriam do que deveriam se vergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Aí eu vi, João. A nossa cidadania, porém, Paulo está dizendo, a gente não pensa nas coisas terrenas. A gente pensa nas coisas celestiais, porque são elas que dão forma, capacidade e nos levam de fato a viver o melhor e o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Então, Pai, bem-vindo a um novo momento de implantação de uma cultura sobrenatural. Vamos falar, vamos pregar, vamos caminhar e ensinar. E vamos viver isso em todo o tempo da nossa vida, durante a nossa jornada, na nossa caminhada, para a gente ver esses milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E se Deus te abrir uma porta, faça, porque ali na frente algo sobrenatural vai acontecer. Não fique reticente, não fique com medo. Chegou uma bênção para você, pegue. Se alguém está te dando uma palavra, está te dando uma instrução, está te dando uma orientação, faça. Quando o Renato fala que o Isaías procurou ele, diz: Renato, faça pedagogia, porque vai ter alguma coisa à frente. É isso que Deus vai fazer na nossa vida.
Faça, porque logo ali na frente o milagre vai acontecer, uma provisão sobrenatural de Deus vai chegar sobre a sua vida e você vai poder viver uma vida plena e abundante no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia! Oh, irmãos, glória a Deus pela igreja, glória a Deus pelo culto, glória a Deus pelas palavras, por aquilo que Deus tem para fazer para a gente. Vamos cantar a terceira música, porque a terceira música que a gente cantou, ela de fato fala sobre essa realidade que a gente viveu hoje. Obrigado, pastor Alberto, Renato, Carol, por compartilharem conosco momentos sobrenaturais que vocês têm vivido nas suas vidas. Obrigado por trazerem para a gente esse novo contexto. Obrigado por trazer para a gente essas palavras, porque a gente vai, de fato, começar a viver e entender aquilo que Deus tem para nós. A atmosfera já mudou e o Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transporta teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transporta teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Voa neste lugar,
Aleluia. Pai, nós cremos nessa verdade. Muda a terra, faça querer. Traz o teu reino, tua cultura, tua glória, a tua linguagem, os teus preceitos. Nós vimos aqui, Pai, o que é uma cultura. A cultura molda os seus cidadãos a viverem daquela forma. E nós precisamos, Pai, novamente ser moldados pelo teu Espírito. Nós nos tornamos da forma dessa terra, pensamos nas coisas naturais, estamos vendo problemas, estamos vendo o impossível, estamos vendo barreiras intransponíveis, dificuldades, mas nós queremos quebrar essa visão natural e humana e queremos enxergar com os olhos do teu Espírito Santo e queremos ir além, queremos romper com todas essas coisas e queremos utilizar a linguagem do reino, queremos ver a tua glória vindo de uma maneira sobrenatural. Ao conversarmos, nós queremos trocar as impressões do teu Espírito, queremos falar coisas espirituais com espirituais, queremos ter discernimento, ó Deus, e utilizarmos essa linguagem que faz toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada. Por isso nós oramos agradecidos por um começo de uma transformação que o Senhor começa a operar na nossa vida, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Se aceite por mais um minuto. Aleluia. Amanhã temos o aniversário de uma pessoa muito amada. Você já sabe de quem é? Sim. João, coloca o vídeo, por favor. Hoje vamos falar de uma pessoa muito amada por nós, mas antes vamos deixar algumas pistas. Ela é uma eterna sonhadora, alguém que vê o mundo com os olhos cheios de esperança e imaginação, sempre buscando realizar seus sonhos mais profundos e inspirar os sonhos dos outros. Seu coração é tão grande quanto sua bondade. Ela tem o dom de tocar as vidas das pessoas. Será que ela já contou quantas pessoas mudaram por apenas conviverem um pouco com ela? Ela é forte e enfrenta desafios com coragem e determinação. Ela não desiste dos seus objetivos e inspira os outros a fazerem o mesmo. Ela é uma verdadeira amiga, alguém em quem se pode confiar completamente, que está sempre lá nos bons e nos maus momentos, compartilhando risos e secando lágrimas. Sua gentileza é como uma brisa suave que acalma os ânimos e renova as energias. Ela é uma eterna otimista, sempre vendo o copo meio cheio e acreditando no potencial infinito do ser humano para alcançar grandes feitos. Ela sabe encontrar o ouro na vida das pessoas. Ela é uma exploradora do mundo, sempre em busca de novas aventuras e experiências que enriqueçam sua vida e ampliem seus horizontes. Seu sorriso é o seu cartão de visitas. Ela tem uma habilidade especial para identificar os verdadeiros alvos da vida, concentrando seus esforços naquilo que realmente importa e traz significado à sua jornada. Ela tem um espírito livre, como as brisas suaves que sopram pelas praias da Califórnia, sempre buscando novas experiências e aventuras que enriqueçam sua vida. Como uma flecha lançada em direção aos seus objetivos, ela é determinada e focada, sempre olhando alto e trabalhando com afinco para atingir seus alvos. Assim como o elefante, ela é gentil e protetora com aqueles que ama, demonstrando uma força tranquila e uma lealdade inabalável em todas as situações. A palavra para o ser humano é teleguiada. Ela é aquela que reúne a congregação. Estamos falando da pastora aqui. Já perceberam, né? Queremos celebrar essa pessoa incrível com um verdadeiro presente em nossas vidas. Feliz aniversário, querida pastora. Amamos você. Glória a Deus! Aleluia! A palavra dela é teleguiada esse vídeo. E esse vídeo está cheio de mensagens subliminares, cheio de palavras proféticas que ela recebeu e eu inseri no vídeo. Então vocês vão ver ali, vocês observarem um elefante, nada de nada, tá? Tem tudo um significado, tá? Tudo
tudo certo. Ninguém Dois a gente é. Eu gostaria que dessa vez as mulheres viessem até aqui à frente. Nós vamos orar pela nossa pastora, amém? Nós vamos abençoar a vida dela. Amanhã, os meninos podem vir. As mulheres vão vir orar. Nós vamos fazer agora uma oração poderosa da nossa pastora, amém? Podem vir fazer um paredão aqui. Os homens encheram, as mulheres também. Olha que bênção. Aleluia. Estenda suas mãos. E os irmãos também. Toda a igreja estenda as mãos. Deus, Pai, queremos te agradecer pela vida da Keila. Oh, Pai, que presente maravilhoso o Senhor nos deu. E nós cremos em todas as palavras que o Senhor tem declarado sobre a vida dela. Se o Senhor está dizendo, nós cremos, acreditamos, vamos caminhar debaixo dessa palavra. Nós abençoamos a vida da Keila nessa noite. Que ela receba do Senhor mais unção, mais poder. Deus, que aquilo que nenhum olho viu, que os olhos dela vejam. Aquilo que nenhum ouvido ouviu, que os ouvidos dela ouçam. Aquilo que não penetrou em nenhum coração, que o coração dela seja penetrado pelo novo de Deus, pelo futuro. Assim como o Senhor tem feito até hoje. Que seja agora lançar sobre ela novas palavras, nova unção, um vinho novo sobre a vida dela. E toda arma forjada contra a vida dela, nós cancelamos em nome de Jesus. Se há alguma língua que se levantar contra ela em juízo, nós condenamos em nome de Jesus. Que ela seja guardada o tempo todo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós abençoamos esse ano, que seja um ano tão poderoso, que nós vamos nos encher de riso e falaremos, só pode ter sido o Senhor. Ela vai declarar, a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de júbilo, e em todo instante nós diremos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que seja um tempo de alegria, recompensas do alto, surpresas poderosas do Senhor. Nós abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Temos um presente da nossa pastora, foi orado e um presente profético. Presente para a nossa amada, que os cartões dos nossos amados. É isso, gente. Obrigada a todos. Aleluia. Vamos nos despedir então, queridos. Pai Santo, obrigado por um começo pequeno, mas revolucionário, que o Senhor quer implantar na nossa vida, no nosso coração, na nossa jornada. Te agradecemos por isso. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos, os dons, o fluir, o mover do Teu Espírito Santo seja por todos nós e por toda a igreja do Senhor hoje, para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, uma semana de vitória, graça e paz. Amém.